César! E aí, Lu? Que alegria te receber no meu podcast. A minha. Já parou pra pensar? Esse nome é muito bom. Tem que ter um nome, né? Hoje a gente tá aqui na Vila Madalena, do Doc Studio, no estúdio do Cauê. Grande Cauê. E eu tô muito feliz em te receber. Imagina, você que é tão incrível. Para com isso. Não, é verdade. Porque eu sou sua fã. Eu te adoro desde sempre, desde quando você tava ali fotografando no Tranquilo, eu já achava massa. Te falei isso, enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco. Pois é. E aí, César, eu começo perguntando pra todo mundo a mesma coisa, que é: como começou a sua relação com a música? Olha, eu nasci em Diamantina, que é uma… Na época que eu nasci em 87, Diamantina tinha, assim, 30 mil habitantes. Era uma cidadela, né? Só que uma cidade que é muito importante na história do mundo, de certo modo. Foi a cidade que financiou a Revolução Industrial, com a mineração de diamante. Então, é uma cidade que tem uma vida cultural muito importante. E quando eu nasci, minha mãe é pianista e começou a trabalhar muito cedo. Quando eu nasci, ela estava se aposentando. Ela era diretora do Conservatório de Música da cidade. E aí, um tempo depois, ela abriu uma escola de formação de crianças e adolescentes. Então, minha vida começou ali, assim. Não tinha essa história de babá, né? Você ia para a escola. Então, eu cresci na escola da minha mãe. Tenho 2 irmãos, que também são músicos. O meu pai tinha um restaurante. Então, assim, a vida foi ali. E essa escola tinha um trabalho de recuperação do repertório da cidade, das serestas tradicionais da cidade, mas também dos músicos. Então, quando eu tinha 7 anos, minha mãe gravou um disco recuperando esse repertório, com a criançada da escola e com os músicos de, sei lá, tinha músico de 80 anos. E ali foi minha estreia cantando. Uma música que se chama Eu Viro e Escuta, que é de um repertório bem tradicional de seresta, enfim. Então, minha relação com a música começa ali. Com a minha mãe, com a cidade, com isso tudo. E aí, você era pequeno, pelo que eu entendi, nesse período ali que você já frequentava esse lugar, né? Já bebia dessa fonte. Mas quando que você continua entendendo que isso poderia, de fato, ser um caminho, assim, pra você? Tem uma história que é engraçada, que meu irmão… a gente tem uma diferença de 4 anos. E ele tentou vestibular por um tempo e não entrava. Ele estava tentando fazer composição. E aí calhou da gente fazer juntos o vestibular e a gente entrou juntos na faculdade. E aí ele me perguntou: e aí, o que você vai fazer? Isso eu tinha 16. Aí eu falei: eu não sei, eu acho que psicologia, eu gosto de psicanálise, cinema. Ele falou: não, você é músico, você tem que fazer música. E eu falei: cara, mas… Aí eu fui e aprendi a tocar flauta transversal de um ano para o outro e passei no vestibular e fiz bacharelado. Mas mesmo assim, olha, antes disso… Não sei se você pegou essa fase do Lobão lançando CD em revista. Uhum. Eu tinha uma banda quando eu tinha 15 anos e a gente lançou 2 discos nessa lógica, assim. A banda chamava Clap. E eu tocava, nessa banda, eu tocava bateria, vibrafone e cantava. Então, não sei, assim, de certo modo, responder essa sua pergunta. Tem duas possibilidades. Uma primeira, que é essa mais careta, profissional, universidade, que tem a ver com essa história do meu irmão. Mas a música nunca deixou de ser uma possibilidade, porque aquilo existia na nossa vida familiar, de tocar junto, de experimentar música junto, de ouvir coisas. Por um lado, olha que coisa engraçada. Quando chegou em casa, em 90… Eu acho que isso foi Copa de 94. Vixe, nem era nascida. Você é o quê? 95. Bom, mas não é tão distante. 87, 95. Mas eu lembro que aí a gente comprou o som de CD. Uhum. E era aquele som de carrossel com 5 CDs. E aí eu lembro que meu pai ou minha mãe, não sei quem, comprou os sucessos do momento, que era o Skank,
o samba poconé, o primeiro das Spice Girls e acho que era Mamonas Assassinas, alguma coisa assim. E aí meu irmão já era o cara, assim, minha mãe tocava piano, Debussy, Chopin e também as coisas populares, Chiquinho Gonzaga e tal. Meu irmão era o cara do rock, tocava, meu irmão é um gênio, enfim. E Malvina, minha irmã, gostava das Spice Girls. Então, de certo modo, eu ficava ali com meu irmão, Jimi Hendrix, sei lá. Mas eu adorava fechar a porta da sala onde ficava o som e ficava imitando as Spice Girls. Então, nem sei porque que eu tô contando mais essa história, mas o fato é que a vida musical, ela tem essa característica na minha família de integração total. É isso. Não, lindo. E lindo porque são de lugares muito diferentes, né? Sim, então, totalmente. tipo, um lugar super tradicional, um outro mais diferentão do rock e tal, e um outro super pop. Então é lindo, uma trajetória linda. E aí eu sempre pergunto também, quando que você entendeu que a música poderia ser uma profissão, assim, como um ofício? Então, quando... É isso, eu nasci em Diamantina e aí com 12 anos, mais ou menos, eu fui para Belo Horizonte. E esse período foi difícil, assim, a chegada numa nova cidade. Diamantina era uma cidadela, minha família ficou muito tensa com meus pais, né? Aqueles filhos ali na adolescência, chegando numa cidade grande, enfim. Uhum. E aí, eu me lembro de... Essa coisa que eu acabei de contar das Spice Girls em Diamantina, isso se repetiu em Belo Horizonte. Eu me lembro, assim, da fantasia de achar lindo uma pessoa no palco e a experiência do palco e aquilo que o artista produzia em mim, eu queria muito ter a possibilidade de gerar em outras pessoas. Uhum. Então é isso, com 15 anos eu tive essa banda, daí mais tarde eu vou pra universidade, vou viver a vida de universidade, de música erudita e tal. E aí eu me mudo pro Rio de Janeiro na metade da universidade. Isso porque eu assisti a um show do Chico Buarque e vi o flautista do Chico e falei, eu preciso estudar com esse cara. E aí eu fui pro Rio pra estudar com esse cara. Na época eu namorava uma menina que tinha passado, né, pra UF, em Niterói. Eu falei, cara, eu acho que é isso, tem que ir pro Rio. E aí nessa vivência do Rio, quando eu cheguei no Rio estudando flauta, eu comecei a tocar em muita roda de samba, muito show de jazz, enfim. E aí eu falei, cara, eu componho. Meu sonho sempre... Eu não queria ser instrumentista, eu queria cantar as minhas coisas. E aí em 2013, foi quando eu lancei o meu primeiro disco, que é o Porquê da Voz. E... assim, tudo isso que eu tô contando já é uma vida profissional. Uhum. A coisa de tocar em orquestra, depois tocar em show de jazz, show de tango, show de roda de samba. Mas o César Lacerda, como dizem os portugueses, em nome próprio, surge em 2013 com o lançamento desse primeiro disco. É que eu sempre faço essa pergunta no sentido de... No final das contas, eu acho que a nossa trajetória, em algum momento, dá no lugar que a gente tá. Sim. Mas, pelo menos pra mim, quando eu mudei a minha carreira e eu entendi o que eu queria, que eu ainda tô entendendo, Sim. Na verdade... eu tive um momento específico que aconteceram coisas específicas que eu falei... eu acho que é isso. E aí a pergunta... E aí, claro que o antes não apaga nada. Só tava meio nebuloso. Mas aí veio pra um momento de uma demissão... que depois eu entendo, sim, que eu poderia trabalhar com fotografia, com vídeo, com comunicação. E aí vou começando a semear esses passinhos. E hoje tá aqui, por exemplo, fazendo um podcast com a produtora gravando, fotografando e tal, não sei o que, não. Então, é claro que isso vem de muito antes. Mas eu tive um momento que foi esse momento que pra mim foi crucial, dessa demissão. Então, tipo, alguém rompeu com esse ciclo de um lugar muito tradicional, CLT pra mim, né? Uhum. Pra que, então, eu finalmente pudesse ter a oportunidade de pensar. E a coragem também, né? Porque na minha família, pelo menos, as coisas sempre foram muito tradicionais. E aí, eu não tive a oportunidade de pensar diferente de um lugar CLT, de 8 às 18 e tal. E aí, quando eu fui demitida, eu falei, nossa, eu quero... Eu chorei muito, fiquei muito triste. Mas depois eu falei, eu quero ver o que é isso. Porque naquele momento eu pensava, gente, será que trabalhar é isso? Sim. Porque se for isso que eu sinto, eu vou ser infeliz.
E eu nunca me identifiquei muito com a infelicidade, assim, né? E aí eu falei, eu não quero. Será que eu não sei o que é viver nesse mundo capitalista que engole a gente? Tipo, eu preciso ter alguma outra chama aqui dentro, porque não é desse jeito. E aí, quando eu fui demitida depois desse período muito triste, eu tive a oportunidade de pensar e de falar, tá bom, eu tive a oportunidade também de testar, né? Porque eu venho de um recorte que me permitiu isso. Mas de testar essa coisa da fotografia, da comunicação e do vídeo. E de falar, caramba, tipo, o que eu senti fazendo isso é muito diferente do que eu já tinha sentido antes. E aí, hoje, pra mim, trabalhar é uma delícia. Eu adoro trabalhar, e não num lugar romântico da coisa, mas de tipo, isso me pulsa, isso me dá fogo por dentro, isso me faz ir adiante. Enquanto que antes eu falava, gente, trabalhar é isso, que maluquice. Tipo, eu não quero viver assim, e quando eu tiver 60 anos, eu vou ser uma pessoa totalmente infeliz, entendeu? E aí, tô dizendo da minha vida pra te perguntar isso. Teve algum momento em específico que você conseguiu olhar, para além de, claro, lançar um disco é muita coisa, mas não sei se antes ou até depois, você olhou para aquilo e falou, caramba, eu acho que então isso é meu trabalho realmente, assim, sabe? E pode não ter, porque cada experiência é a sua, né? Mas, tipo, porque eu tive, e aí eu fico me perguntando se as pessoas também tiveram, entendeu? É que bom, isso já é até questão de análise para mim, assim. Porque eu vivo com uma pessoa, minha companheira é uma pessoa que sai de casa para trabalhar e tem um ofício relacionado a essa dinâmica muito profissional de dia e hora de trabalho. E a minha vida é muito confusa, no bom e no mau sentido. As barreiras de que horas começa o trabalho, que horas começa a brincadeira, que horas que tem que desligar o celular, enfim. Não sei, assim, quando eu cheguei em São Paulo, há 11 anos, eu senti que a cidade me profissionalizou. Ela me empurrou para um campo de profissionalização que as cidades que eu havia vivido até então tinham outra relação com a percepção do que significa trabalho. Isso foi muito bom, mas ainda assim, o meu dia a dia, a minha relação com a música ainda guarda muito de uma brincadeira. E eu acho que é por isso também que é tão sofrido viver esse momento desse capitalismo tardio, porque tem algo que empurrou toda a sociedade para uma, né, essa coisa de que o nosso trabalho está dentro do bolso, a relação de que a gente é o nosso próprio marqueteiro, tem toda essa dinâmica. É sofrido justamente porque talvez o mais legal do labor, da artesania, é que a vida, ela é isso. Quando você planta uma coisa, quando você lava uma louça, quando você... as suas relações diárias são fruto de um labor. E quando o fato da gente ter perdido isso e ter colocado muito... Isso é trabalho, isso é vida pessoal, isso... Talvez isso tenha nos distanciado de um... Eu achei bonito que você disse, que você não é identificada com a infelicidade. Ser identificado com a infelicidade é ser identificado com uma dinâmica de vida onde tudo é separado. Essa aqui é a Lu que trabalha. Essa aqui é a Lu que está casada, né? Então, não sei. Eu costumo dizer que não tem jeito. Não, pra mim não tem como você separar a obra do artista, o trabalho de outras coisas. Tipo, pra mim não faz sentido isso. Sim. Porque eu acho que, claro, você se apresenta de jeitos diferentes. Porque é óbvio que cada espaço que você tá ali habitando, ele precisa de um tipo de comportamento, um tipo de diálogo, um tipo de coisa. Sim. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito nossa, que é a nossa essência, que é a nossa percepção de mundo, que é o jeito que a gente troca com o outro. Independente se um pouco mais expansivo ou um pouco mais contido, porque o espaço vai permitir ou não. Mas eu sinto que você é a mesma pessoa. Então não tem como você... Agora eu vou ser de um jeito, ou agora eu vou ser de outro. Então eu concordo com você com relação a isso. Mas... então, pra você não teve esse estalo? Esse estalo, assim. Ou talvez um dia, assim, por exemplo, uma coisa que acontece muito, você falou essa coisa de lavar a louça ou
estar fazendo coisas do cotidiano que às vezes é um tipo de trabalho, mas que às vezes a gente não coloca nessa balança, né? Uma das coisas que pra mim mais me dão insights pro meu trabalho é tomar banho. Então, Sim. tipo, muitas vezes quando eu tô no banho, principalmente quando eu lavo o cabelo, Sim. é um lugar que às vezes eu paro o banho, vou escrever alguma coisa, porque ou eu faço áudios Sim. pós-banho ou no meio do banho, porque isso não sei se me relaxa e aí, né, me permite viver assim. Teve algum momento nessa sua trajetória que você parou e falou: caramba, então é isso, tipo, ou você antes, porque, por exemplo, eu fiz faculdade inicialmente de Direito. Depois eu mudei pra Comunicação e, por fim, mudei pra Publicidade e, por fim, formei em Comunicação. Quando eu formei em Comunicação, eu jamais imaginei que eu estaria trabalhando com o que eu trabalho hoje, né? Eu achei que eu estaria atrás de um computador fazendo a comunicação de um monte de coisa. Não que eu não esteja ainda, mas tenho esses dois lados. Mas hoje, às vezes, eu paro e penso: caramba, tipo, eu tô me realizando em muitos sentidos. Você teve esse momento ou não? Ou pra você, tipo, só foi… Porque, às vezes, é a experiência de cada um, realmente, né? Então, tudo bem também. Não, eu acho que tudo… em 2013, muita coisa aconteceu na minha vida. Porque eu me mudei… isso que eu contei, né? Que eu me mudei pro Rio pra estudar com esse cara. E aí, entrei na Unirio. Eu tava na UFMG, fui pra Unirio. Daí… aquela namorada, em algum momento a gente foi morar juntos. E tudo isso meio que foi se desfazendo. Eu terminei, fui morar sozinho. A faculdade estava esquisita, minha relação com a faculdade não estava positiva. A minha relação com a música que eu estava produzindo profissional não estava indicando uma felicidade, uma identificação com a felicidade. E eu estava muito apaixonado naquele momento por uma ideia que atualmente no Brasil ela se desfez, mas naquele momento ela era muito vívida. Primeiros governos Lula, uma ideia de que o Brasil poderia indicar para a humanidade algum novo sentido. O fato de que é um país que a miscigenação aqui resultou positivamente, o fato de que o Brasil tem uma cultura que aponta para o mundo valores muito especiais. Enfim, eu estava muito apaixonado por isso. E também muito apaixonado por aqueles artistas que eu descobri na adolescência, o Caetano, o Gil e todo mundo. E eu falei, poxa, eu quero pertencer a esse grupo. Eu quero estar dentro desse lugar imaginário, mas ao mesmo tempo tão valioso que a gente carrega, cada um de nós dentro dos nossos corações, né? Seja um pouquinho, seja um montão. Então, mais uma vez, era profissional, porque era um disco, e fazer um disco é algo extremamente profissional. Mas era também, e segue sendo, por isso que eu fiz agora, nesse show, Melhor Sonhar o Impossível, segue sendo sonho, segue sendo estimular em mim e no mundo, e nas pessoas o mundo das pessoas que me escutam, estimular o sonho. Por isso que, em alguma medida, claro que faz sentido o que você está me perguntando, mas para eu localizar isso, eu fico mais achando que o estímulo é outro. Acho que é isso. Perfeito. Tá respondido. falamos, mas tá super respondido. Eu tenho uma pergunta aqui que eu menciono, esse seu primeiro trabalho de 2013, um pouco te perguntando quem era o César daquela época. Um menino bem ambicioso e bem… uma arrogância também. Parecia saber bastante o que queria, assim, pelo que você tá dizendo. Sempre assim. foi. É curioso, lá em casa somos 5, 4 signos de água e eu, o único signo de terra, assim. Você é taurino, né? Taurino. E eu acho que eu tenho essa coisa, sempre sei o que quero, gosto de planejar e realizar. Mas é isso, naquela época tinha uma arrogância de uma pessoa de 25 anos, com sonhos, mas também… Às vezes o sonho é tão grande, né? Que aquilo solta, te afoga o peito, né? Então, acho que o César de 2013, ele queria demais, o que foi muito bom.
Quando eu olho para trás, eu falo, nossa, de onde você tirou energia e sedução para fazer isso? Tipo, é um disco que tem o Lenine, assim, quando eu olho para trás, poxa, eu não tinha nada para mostrar pro Lenine, a não ser minha música. Então, e é isso, tinha um quarteto de cordas do leste europeu, acho que são, sei lá, uns 40 artistas que participaram do disco, só com 25 anos mesmo para fazer isso, sabe? Então, acho que esse era o César. Lindo, que bom, que bom. Sim. Eu faço um corte no tempo aqui agora, porque se a gente fosse falar de Aí tudo, seria muito horas. difícil. Sim. E aí eu pouso no ano passado. Assim, eu até trouxe aqui algumas… que você lançou muitos singles, lançou álbum, lançou EP, fez parcerias muito legais, como, por exemplo, com Maria Gadu, Marcelo Genesi, Xenia França, Nina Fernandes. E também, quando a gente se encontra profissionalmente, Sim. mais efetivamente, no Que Será do Cerrado, que foi no ano passado, que são canções militantes, ao lado de Carlos Renault. Sim. Quem era o César dessa época, do ano passado, assim, que topou fazer esse projeto? Porque foi um convite de Carlos, né? Sim. Que topou fazer esse projeto. E que… Como… De uma outra roupagem, né? Como diretor musical. Sim. E flautista também. No disco eu toco flauta, fiz uns arranjos. Cara, é bonito porque, assim, 2019, eu fui convidado para fazer uma turnê muito legal, grande, em Portugal e Espanha. E quando eu cheguei lá, eu nunca tinha ficado um tempo fora do Brasil. Já tinha ido para fazer turnês, aí você vai e volta. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou ficar 3 meses. Nunca fiquei fora. E aí fiquei morando esse tempo em Lisboa. Meu irmão mora na França e também fiquei, enfim. Mas eu saí do Brasil com 2 livros, que é o Ideias para Diário Fim do Mundo, do Krenak, e o Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. Eu estava muito envolvido com o assunto de para citar o próprio Krenak, de um futuro ancestral, a preocupação com a crise climática, enfim, mas também muito interseccionado pela questão racial. E aí, quando eu chego na Europa, é o momento que a Greta Thunberg, a ativista sueca, que na época tinha 16, 17 anos, ela sai de barco da Europa para fazer o discurso dela na cúpula das Nações Unidas, que é aquele discurso maravilhoso que ela fala: vocês roubaram os meus sonhos para os líderes mundiais, né? Uma garota de 16 anos falando isso naquele contexto. E eu fui me envolvendo cada vez mais com o assunto da crise climática. E aí, na pandemia, em 21, eu lanço um disco que é sobre isso, que é o Nações, Homens ou Leões. E, bom, já conheci o Renault de antes disso, mas nesse momento a gente se reaproximou por conta desse tema. Renault é um ambientalista antigo, é uma figura não só na música dele, mas na vida dele. Renault é macrobiótico. Hoje em dia, não exclusivamente, mas é um yogi, é um ambientalista histórico no Brasil, uma figura importante para esse assunto. E quando a gente já se conhecia, mas ele não se lembrava que eu sou nascido no Cerrado. E o Cerrado é um bioma muito maravilhoso e muito vasto no Brasil e muito complexo. Eu sou de uma região que, quando você dá uma rodadinha ali por aquele pedaço do Cerrado, é como se você tivesse entrado num outro momento histórico do planeta. Parece que você voltou no tempo. Diamantina, por exemplo, Diamantina já foi mar, tem fóssil de ouriço, enfim. E aí, quando o Renault fez esse convite, eu falei, é óbvio que eu tenho que aceitar. Primeiro, porque vai ser uma honra participar desse projeto e colaborar com o Renault, enfim. E depois, por tudo que foi surgindo, os intérpretes que foram, as intérpretes que foram vindo para o trabalho, Marina Sena, Alexandre Carlos, Saulo, Ellen Oléria, Açucena, Chico, Célia Chacriabá. E todo mundo que esteve envolvido, inclusive você, fez com que esse projeto ganhasse uma força, uma notoriedade. E como você sabe, o Cerrado ainda hoje não é patrimônio. Então a gente ainda está nessa luta. E é isso. Isso abriu uma
relação com o Renó para outros projetos. A gente, nesse momento, está iniciando mais um, agora voltado para o Pampa. No ano passado, a gente ainda fez a Caatinga, né? Que eu fui exclusivamente diretor artístico e produtor musical. As músicas são Renó com o Chico César. E é isso, maravilhoso. Foi um trabalho intenso, assim, da minha Intenso. parte. Foi um trabalho intenso. E eu queria fazer um recorte de um agradecimento, assim, pra você. Porque quando você me chamou para trabalhar com vocês, talvez eu me emocione aqui. Eu tava num momento da minha trajetória profissional que eu tava precisando de alguma validação. Porque eu tava envolvida em alguns projetos que eu precisava de uma validação pra... Sabe quando ganha uma confiança? Tipo, você quer fazer as coisas, mas às vezes você precisa de alguém pra te dar um empurrãozinho, assim, né? E aí eu ficava tentando essa validação no lugar que eu tava, não conseguia. E aí um dia do nada você me mandou uma mensagem de noite, eu tava na casa de Francisca. E eu falei, gente, por que ele tá me mandando essa mensagem? Tipo, a gente nem conversava antes. Sim. E eu pensei, que loucura. Aí você me chamou pra participar de um outro projeto. E logo em seguida, você me chamou pra participar do Cerrado, assim. E aí, eu achei uma loucura. Porque eu falei... Gente, a gente se cruzou muito pouco. Se tinha ali nas redes. Mas pra mim, foi uma chancela muito grande do meu próprio trabalho, assim, sabe? Foi um convite que veio numa hora muito específica. Que eu precisava muito daquilo pra... Hoje tá aqui. Sabe? Tipo, pra hoje fazer outras milhares de coisas que eu faço e que eu só precisava de uma pessoa dizendo: vem cá, Sim. colaborar comigo nisso daqui, mesmo que seja uma parcela. E aí você me convidou pra fazer tudo que eu faço hoje. E foi a primeira vez que eu fiz tudo que eu faço hoje, que era fotografar, filmar e entrevistar. Sim. E aí eu sou muito agradecida a você por isso. Eu já te falei isso em outros contextos, mas eu também queria deixar esse registro aqui. Você é incrível. Eu virei sua fã, assim, tipo, eu já conheci um pouco do seu trabalho. E aí conheci você como pessoa, porque querendo ou não, nos bastidores ali a gente acaba conversando, ouvindo e tal. Eu voltava pra casa todo dia encantadíssima. Eu falava, gente, eu quero ser amiga de César, entendeu? César César é incrível, entendeu? Então, assim, eu me apaixonei por você e pelo projeto e por tudo. E você tem esse lugar, assim, na minha vida pessoal e profissional, assim, como uma pessoa que me olhou e que viu tudo que eu queria fazer e que me deu uma oportunidade. Então, muito obrigada. Cara, eu que te agradeço, porque você tem uma coisa, eu tenho certeza que quem tá assistindo aqui agora tem algo que, para além, mais uma vez, né, a nossa conversa passou ali pelo negócio do profissional e eu entendo super o que você disse. E fico super envaidecido e honrado com o que você acaba de dizer. Mas tem um negócio do sonho, mais uma vez, que qualquer pessoa, eu tenho certeza que quem tá aqui, o seu sorriso, ele chega muito antes. E ele acolhe as pessoas. E o seu trabalho, talvez mais do que filmar, fotografar, entrevistar, seja proporcionar acolhimento para as pessoas. E isso você vai fazer até o último dia da sua vida. Obrigada. E vai ser demais. Obrigada. Eu nunca vou me esquecer de um dia que você me convidou para o projeto e eu te perguntei, mas César, como que eu vou entrevistar as pessoas? Como que vocês querem e tal, não sei o que, nanana. Aí você falou, do jeito que você faz. E eu pensei, gente, eu nem faço de jeito nenhum. Tipo assim, eu nem sei o que eu faço, entendeu? Tipo, óbvio, quando eu te falei, eu falei, com certeza, claro que sim. Mas agora eu posso te falar, tipo, eu nem sabia o que era, assim, e pra mim foi muito importante, assim. Então, muito obrigada. E foi um marco, foi um divisor de águas, assim, realmente, que bom. O projeto. Quem agradece somos nós que finalmente podemos ter a oportunidade. Por exemplo, esse podcast. Cara, é tão bom conversar e você tem um olhar tão, mais uma vez, acolhedor, assim. Eu já vi alguns episódios aqui, são sempre episódios que você se interessa de verdade pelas pessoas. A sua relação com o convidado nunca é uma... com o convidado, com a convidada, enfim. Nunca é profissional. É sempre esse lugar amoroso. E eu realmente acho que é daí que o mundo anda pra frente assim. Sabe? Obrigada. Obrigada. E obrigada por você estar aqui. Que bom que eu tô muito aqui. Feliz. E sigamos. Fiquei um pouquinho nervosa.
Eu já tô aqui, ó, com os meus bons vinhos. É isso. Vou até dar um golinho só por isso. Bom, você tem uma trajetória enorme na música e não só nas coisas que você lançou, né? Sim. Também trabalhando como, por exemplo, diretor musical, instrumentista, enfim, muitas coisas. Mas aí, chega 2026, depois de 2 anos sem subir num palco, você decide fazer um show na casa de Francisca. E eu queria saber o que estava acontecendo com esse César, que ficou 2 anos sem fazer show e decidiu fazer um show assim. Sim. Olha, como eu disse, lá em 2013, o mundo era um mundo mais hippie. Tipo, eu sou de uma geração que a internet quebrou as gravadoras. E aí, o que a gente fazia quando a gente lançava disco, a gente colocava para download gratuito. E então eu sou dessa geração que fantasiou um outro mundo. Então minha trajetória de 13 até 19 ainda é dentro de um contexto. Eu me lembro, quando eu lancei o Tudo, que é de 17, eu me lembro que, assim, você fazia uma postagem no Facebook e aí tinha, sei lá, 100 likes. Você tinha destruído a internet, porque era uma coisa muito legal, caramba, 100 likes. E paulatinamente, e na pandemia, isso ganha uma força, né? Existe uma aceleração de uma outra concepção de mundo, que tem a ver com esses caras lá do Vale do Silício, assim, que são os caras que estão muito intencionados com o fim do planeta. Eles estão muito afim de que isso aconteça. E para mim foi muito frustrante ter construído uma carreira até a pandemia de um jeito. E aí quando veio a pandemia, misturou um monte de coisa dentro de mim. A relação minha, do meu corpo com o mundo, a relação de viver a pandemia e o pandemônio, uma depressão que foi soteira, como eu falo isso? De formas... Soteira? Não, soterradamente. Eu fui lidando com aquilo, com a profundidade daquilo. Lancei, né, esse disco, que é um disco difícil, Nações, Homens ou Leões. Mas que é um disco que eu adoro e que foi muito difícil o lançamento dele. Aí logo depois eu lancei o Década, que foi um disco com concepção da Cato. Um disco para celebrar a década de lançamentos até ali. E também a minha relação como compositor, porque talvez eu seja um dos compositores mais gravados da minha geração dentro desse nicho, né, de MPB. Só que também o Década foi difícil. A turnê não foi fácil. Eu me via... eu não estava mais alegre com aquilo. E aí, aos poucos, eu falei, quer saber, eu vou dar um passo para fora do palco. O Cerrado surge nesse contexto. Alguns discos que eu fiz como diretor musical ou artístico ou produtor musical estão nesse contexto. Eu também fui fazer muita participação em disco de amigos, colegas, enfim. E aí eu fui também gostando de estar um pouco fora. Mas aos poucos eu também fui descobrindo que na verdade era uma armadilha que eu tinha colocado pra mim. Que eu não tava alegre com coisa nenhuma, eu tava precisando muito de voltar pro palco. E aí eu fiz uma consulta com uma mãe de santo. Adoro! Eu não esperava essa resposta agora. Adoro! E aí ela pediu pra que eu voltasse. E logo depois também, em contexto de análise, surgiu de forma muito forte. E aí eu marquei o show. Não, mas peraí, posso voltar na mãe de santo? Pode. Na pergunta, você, tipo, foi tirar um negócio lá com ela? Era Búzios? Sim. Tá. Búzios tem que fazer uma pergunta concreta. Aí você foi perguntar se você tinha que voltar ou não, ou não, foi surgindo? Eu nem... A pergunta nem era relativa a isso. Opa. Era mais, assim... coisas da minha vida pessoal, mas também ordinária. E aí ela
mencionou essa coisa de que tinha ali uma tristeza. E que essa tristeza seria solucionada pelo palco, que eu tava distante dele. Que bonito isso! Que bonito! E aí ela soltou esse negócio e isso foi na consulta ali, foi aprofundando para um monte de coisa. E eu fui notando que a minha história, do Nações até o Década, esse negócio que eu tô falando o tempo inteiro aqui do sonho, da alegria e tal, foi um negócio que tava... Ele murchou. Eu tava fazendo shows onde a minha relação com o público apontava muito para essa tristeza, assim, o problema da crise climática, o problema político. E aí, um grande amigo falou assim, cara, você precisa cantar o que você é, que é a alegria. E aí eu fiz um show disso. Eu fui no meu repertório e falei, peraí, o que eu componho? E aí eu noto que a gênese da minha escrita, ou quando eu faço com parceiras, são sempre canções, mesmo aquelas que podem apontar para uma dificuldade, para um buraco, o resultado da canção é sempre uma solução. E aí eu fiz esse recorte no repertório e fiz esse show com esse nome, Melhor Sonhar o Impossível, que essa frase, esse verso, surge em 2 canções. Uma canção que eu fiz com o Thiago Nakarato, que se chama Felicidade é Só Querer, e uma outra que eu fiz por conta da minha do quão impressionado eu fiquei com a viagem da Greta, e eu fiz uma canção que se chama Quem Vai Sonhar o Sonho. E aí tem esse verso. Então, Melhor Sonhar o Impossível é um retorno a algo... a um César que não está no ponto específico de uma data, mas ele transita pela minha vida nos meus momentos mais solares. Que bonito! Que bonito! E aí, logo depois desse show, você lança no dia do seu aniversário um EP com 2 faixas que se chama Mediana. Esse nome é super chato de dizer, mas é Mediania. Mediania. Sim. Tava escrito certo aqui, eu que li errado. Não, mas é porque tem gente que fala mediania. Mediania. Comum. Mediania. Mediania. E aí, por que se presentear com esse EP no dia do seu aniversário? Porque isso também foi uma observação, assim, eu comecei a falar, poxa, tem um tempo que eu não tô fazendo, que a ocasião do meu aniversário não é especial. Aí eu me lembrei de uma amiga minha, portuguesa, a navegante estelar, a João, que ela sempre fala comigo, me manda longas mensagens de áudio, ela fala assim, hoje eu me levei para passear. E eu gosto quando ela me fala isso. E aí eu falei, poxa, por que não não estava importando se o EP ia dar certo. Eu queria me dar de presente essas 2 canções. Então, Mediania é isso, assim, é um compacto duplo, são 2 canções que refletem sobre um ponto imaginário indeterminado da vida, que é o que eu sinto que eu tô com 39 anos, mas isso pode ter começado lá atrás e pode se estender no tempo para frente, que é como se fosse uma metade da vida. Então, é um momento que eu olho muito para trás e olho muito para frente. E fico tentando interpretar o que é a vida nesse ponto indeterminado e imaginário. Lindo. E aí, uma das faixas, na primeira faixa, que é Esse Mesmo Sol, você diz: todo mundo que já viveu, viu esse mesmo sol. Eu já li um pouco do que você disse que isso significa, mas eu queria que você contasse aqui também. Então, eu li um livro que se chama Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, de um poeta e romancista vietnamita-americano que se chama Ocean Vuong, que é um livro lindíssimo, indico muito a leitura. E no meio do livro eu li essa frase: todo mundo que já viveu, viu esse mesmo sol. E eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado no óbvio que... Tipo, não é que o Sol morreu e aí veio outro. Ou seja, desde a explosão de estrela que gerou essa bola azul que a gente vive, o primeiro australopiteco, os primeiros hominídeos, os dinossauros,
os nossos avós, bisavós, tetravós, trisavós, Cleópatra, Jesus, todo mundo olhou para cima e viu esse mesmo cara. E eu fiquei profundamente emocionado com isso, com o fato de que, de alguma maneira, a ciência explica assim, né? O que a gente é? A gente é uma reorganização de átomos. A gente está tomando esse vinho, daqui a pouco ele vai para algum lugar e essa coisa se reestrutura sempre. Assim como o Sol, a gente também a gente é sempre uma mesma coisa. O tal futuro ancestral lá do Krenak. Então, essa canção surge por conta do Ocean Vuong, e é uma parceria com o Luiz Gabriel Lopes. Que esteve aqui. Sim, que algumas pessoas chamam de LG, outras de Luiz Gá, e por aí vai, mas ele tá na minha vida do momento em que era Luiz. E é isso, é uma canção sobre essa linha gigante que nos conecta com o que ainda não veio e o que veio lá muito no início. A segunda faixa é Parque del Recuerdo. Sim. E aí eu queria saber um pouco do contexto dela também. E por que trazer uma canção em espanhol? Eu sou profundamente apaixonado pela América Latina, especialmente pela Argentina, mas tenho, assim, amor imenso. E acho triste que o Brasil tenha, de certo modo, crescido de costas para a América Latina. A gente estava sempre de olho, seja para a Europa, para a África, para os Estados Unidos, enfim. E é curioso quando você viaja, assim, pela América Latina, às vezes você olha as pessoas e fala, gente, olha meu primo ali, olha minha irmã. Porque é isso, a gente é muito... Ainda que tenha diferenças muito marcantes, a gente é muito uma coisa só. E eu venho fazendo isso. Eu acabei de lançar uma música, assim, tem, sei lá, 1 ano, uma música com um produtor alemão que se chama Amor, que é uma canção em espanhol. Então, tô gostando disso, assim, e da possibilidade de, eventualmente, criar um mercado, sei lá. E aí, essa canção, ela tem a ver com um monte de coisa. Ela tem a ver com o poeta chileno, o livro do Alejandro Zambra, que é um livro que fala de um livro que se chama Parque del Recuerdo. Tem a ver com o Alejandro Jodorowsky, que é um poeta, diretor de filmes, tarólogo chileno que atualmente vive na França. A primeira frase dessa canção eu roubei de um aforismo dominical dele, que é lindo, que fala: de abismo en abismo surgiremos um dia em pleno cielo. Tem a ver com Fito Paz, tem a ver com o Léo Pereda, que é um grande amigo uruguaio, companheiro do Ronaldo Bastos, o grande compositor do Clube da Esquina, que viveu agora recentemente o falecimento da mãe, então eu dedico a canção a ele. Então é isso, assim, de certo modo as duas canções estão falando de coisas muito diferentes da mesma coisa. E é isso, Mediania. Lindo, lindo. E eu desejo que venham mais shows para que eu possa estar na plateia. Certamente. Faz muito tempo que eu não estou numa plateia sua. Certamente. E agora a gente vai pro final, em que são perguntinhas rápidas. Então, Maria Gabriela. Exato. Te falo papum, entendeu? Tá bom. Um estilo musical. O que os argentinos chamam de rock argentino, eu gosto de chamar de música urbana moderna. Legal. Um lugar que você sonha em tocar. Argentina. Legal. Você tava lá agora, né? Tava lá. Foi de propósito? Não, eu fui para comemorar o aniversário, para pedir vitória em noivado e férias. Mas, tipo, tinha alguma coisa a ver com essa celebração do seu aniversário? Também, porque eu tô nessa pesquisa muito grande com esses caras, né? O Charly Garcia, o Luiz Alberto Spinetta, o Fito Paz, e também tudo que eles chamam lá de folclore, que é enfim, é muito assunto. Legal. Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto. Nossa vida. Um só. Vou falar a figura mais recente, assim, que eu tenho uma admiração por ela ser de uma geração depois da minha, e para comemorar a nossa relação também, que foi a Marina, que foi super legal ter uma canção minha gravada pela Marina Sena, que é uma artista hoje, né, talvez uma das maiores, e por ela ser quem é, e por ela ser tão íntegra com o que ela faz, e também pelo fato da gente estar ali junto, que foi demais, né? Sim, legal.
Qual o desejo atual da sua carreira? Não, como era a sua frase? Não me identificar com a infelicidade. E qual que é o significado da música pra você? Que ela continue sendo Deus. Porque música é basicamente isso, é o inefável, né? Obrigada. A você. Obrigada, eu amei. Eu ficaria horas te ouvindo. E eu te ouvindo. E eu quero nosso vinho, entendeu? Vamos. Quero conhecer Vitória. Google Agenda. Entendeu? É agora. Cadê meu celular? Você não vai ligar um 80? Nem só pra fazer piada. Muito obrigada. Eu A amei você. conversar com você e eu desejo vida longa à sua arte. Eu sou muito sua fã, de verdade. Profissionalmente e pessoalmente. Eu também sou e desejo não só que esse podcast, mas que aquilo que a gente chama de carreira na sua vida se estenda para aquilo que você sonha. Muito obrigada! Uhul!